Ele vai xingar. Ele vai te xingar porque você vai chamá-lo? Uhum. Porque ele deve estar dormindo. Professor, eu fiquei mó feliz, professor. E Por quê? o cara tinha me emprestado o jogo do Homem-Aranha. Aí antes dele chegar, eu testei direitinho o jogo, né? Hum. Testei, vi, tava funcionando, não tava nada arranhado, né? De costume meu, não estrago nada que é dos outros, né, professor? Eu cuido até que bem. Tudo bem. Aí chega na casa do Caio, professor. Aí ele fala que o jogo tá estragado, professor. Eu falo, como é que tá estragado sendo que eu testei? Aí eu fiquei já meio louco da cabeça, professor. Aí, professor, a gente ficou a tarde inteira tentando resolver. Aí o jogo não tava quebrado, não, era a internet dele. Eu fiquei em choque. Ainda bem, né? Professor, o jogo R$ 169, professora. Eu não tenho esse dinheiro, não. Falei, ó, assim, se quebrou, ó, desculpa, mas eu não vou te dar o dinheiro, não. Vou te dar um jogo meu, que é de R$ 200 aqui, que eu acho que você gosta. Falei, beleza, de boa. Ué, tá bom. Pô, o jogo R$ 169, não tem dinheiro, não, pô. É muita coisa, né, cara? Hã? É muito dinheiro, né? Eu gasto R$ 30 ali comprar um hambúrguer e já tô Pô, passando mal. Sidney, você acabou de copiar, né? Uhum. Então, ó, eu já vou explicar pra você, né? Porque a Anne, vamos ver se a Anne assiste depois que ela não tá conseguindo, a internet dela tá ruim. E o Caio, vamos ver, né? É, o Caio é o Caio. O que que acontece, Sidney? Colocação pronominal, primeiro vamos relembrar o seguinte: eu tenho vários tipos de pronomes. Tem uns pronomes que a gente chama de pronomes oblíquos, que são o me, vou colocar aqui para gente, o me, o te, o si, o li, o os, o as, o vos e o nos. Basicamente esses aqui, que você não pode usar dentro da oração de qualquer jeito. E significa o quê? Que isso é diante do verbo, tá? Eu sempre uso esses pronomes diante de verbo, junto com o verbo. Por exemplo, te amo, me empresta um lápis, não, não te amo, enfim, né? A gente sempre usa diante do verbo. Porém, aqui a gente vai falar, dentro das regras da norma oculta, dentro das regras gramaticais. No dia a dia, isso não funciona muito, funciona de uma outra forma. Por quê? Uma das regras, por exemplo, fala que a gente não pode usar, a gente não pode iniciar uma oração com esses pronomes. Então, se eu falo te amo, de acordo com a norma culta, está o quê? Incorreto. O certo seria falar amo-te, ou seja, o pronome oblíquo tem que vir após o verbo e não no início. Então, primeira coisa, vamos entender. Eu tenho 3 tipos de colocação pronominal, tá? Que é a próclise, depois a ênclise e a mesóclise, que deve estar em algum lugar que eu não lembro Vai lá onde. em cima, você passou. Aí. Enfim, a mesóclise, né? A próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Quando é que eu posso usar esses pronomes aqui antes do verbo? Quais são as situações? Por isso que se chama colocação pronominal. Onde eu vou colocar esse pronome? Em qual situação, tá? Então, a próclise, tem que guardar o nome, tá? Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Eu posso usar em que maneira? Quando o verbo estiver procedido de palavras que atraem esse pronome. Por exemplo, eu acabei de te falar que te amo, de acordo com a gramática, né, com a norma culta, está incorreto. Porém,
Caso eu tenha algumas palavras que atraem, ou seja, que façam com que esse pronome venha para antes do verbo, aí eu posso fazer. Quais palavras são essas? Palavras no sentido que? Negativo. Um não, um nunca, ninguém, jamais. Por exemplo, jamais te amei, não te amo, ninguém me ama, tá? Não se esqueça de mim. Se eu não tivesse esse não aqui, o se tinha que vir para quê? Para depois do verbo. Por exemplo, esqueça-se de mim, tá? Então, ele só está aqui antes do verbo esquecer. O se só está antes do verbo por conta da palavra atrativa negativa. Diante de advérbios, os advérbios também atraem os pronomes oblíquos. Por exemplo, agora se negam a depor. Se eu não tivesse o agora, seria o quê? Negam-se a depor, tá? Mas como eu tenho o advérbio que agora, atrai. Conjunções subordinativas. Por exemplo, o quando, ainda que, ou seja, algumas conjunções subordinativas vão atrair. Soube que é o que. Todo o que vai atrair, tá? Se tiver o que, vai atrair. Soube que me negariam. Os pronomes relativos, né? O que, o cujo, o onde, o qual, identificam duas pessoas que se encontravam. Pronomes definidos: pouco, tudo, nada, todos. Poucos te deram a oportunidade. Então, pouco indefinido atraiu também o pronome ti. E os pronomes demonstrativos: este, aquele, isso. Disso me acusaram, mas sem prova. Então, essas são as palavras que atraem. Porém, eu tenho mais, tá? Orações iniciadas com palavras interrogativas. Quem te fez a encomenda? Exclamativa também. Ou então, orações interrogativas, exclamativas, ou que exprime desejo, também vão atrair. Então, quem te fez essa encomenda? Quando se ofende por nada, que Deus o ajude. Beleza? Não é difícil, não. Muito tranquilo. Não é difícil, não. Só, tipo assim, a gente tem que treinar um pouquinho para você se lembrar. Mas ao entender essa situação de quando. É que nem aquela parada do. Lembra? Objetivo direto, objetivo indireto. Só tem Objeto, que né? decorar. Só tem que macetar na cabeça dela. As orações subordinadas. A mesóclise, o Sidney, ela quase não se usa mais no dia a dia, na linguagem coloquial, por exemplo, não se usa. Eu nunca vi alguém usando a mesóclise na oralidade. Na escrita, apenas em textos formais, e mesmo assim, as pessoas que têm domínio da língua. Porque se eu falo os pronomes oblíquos antes e depois, você entende. E quando o pronome está no meio do verbo? Que é a situação seguinte. A mesóclise, ela sempre vai ser usada quando os meus verbos estiverem no futuro, seja no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Aqui, olha, realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz do mundo. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Como é que eu formo mesóclise? Só para você entender. Uma coisa louca, professor. Sempre, igual eu falei para você, sempre o verbo no futuro, seja do pretérito ou do presente. Vou colocar te chamarei para conversar, tá? Vamos colocar aqui. Chamarei para conversar. De acordo com a norma culta, está incorreto. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu pronome no meio disso. O verbo chamarei, ele vem de qual verbo? Verbo chamar. Chamar. Então, você vai colocar chamar
que é o verbo no infinitivo, o hífen, o Amar-lhe-ei. pronome, tá? O hífen, e depois a desinência, tá? Qual que é a desinência? Depois que eu tiro o infinitivo, né? O que sobra eu chamo de desinência. E aí aqui ao finalzinho, aí a desinência vem para cá. Então, eu quero chamar-te-ei, essa é a forma correta para conversar. Outro aqui, vamos pegar. Vamos pegar. Por exemplo, te faria feliz. Tá errado. Tinha que ser como o quê? Vamos ver. Faria-lhe feliz. Até eu fico com dúvida. Fartia feliz. Fartiei. Não, fartia é Faria-te feliz, mas tá errado também. Faritia. Peraí. Esse verbo tá estranho. Tô percebendo. Eu vou pegar outro verbo, vai ficar mais fácil. Peraí, me amaria sempre. Não, me amaria. Agora eu entendi porque não usa no meio do dia a dia, Fecero. Não, me amaria, por exemplo, vai ficar amar, me ia. Ia. Meu Entendeu? Deus. Aham. Então, é sempre com os verbos no futuro, tanto do presente quanto do futuro do pretérito, tá? Não, você vai ver só em textos mais formais, né? As pessoas que têm domínio, na narrativa, na literatura. É mais complicado achar textos mais antigos. Nas narrativas atuais, você pode até achar, mas é um pouco mais difícil. Agora, por exemplo, se eu tivesse corrigido um texto, sei lá, uma monografia, sei lá, um artigo para alguém, eu teria que colocar, tá? Porque é a forma correta. A ínteres é quando a colocação vem depois do verbo, tá? Quando eu vou usar depois. Então, a primeira coisa, eu não inicio, a não ser que tenha as palavras atrativas, eu não vou iniciar a minha oração com esses pronomes. Quando eu falo iniciar a oração, Cid, eu posso ter um período composto. É claro que, se eu tenho um período composto, eu vou ter duas orações, certo? Lembra? Se eu tenho um período composto, eu vou ter duas ou mais orações. Uhum. Óbvio que eu estou falando, por exemplo, que se tiver palavras atrativas, eu vou colocar antes a sua avó. É claro que se tiver palavras atrativas, o pronome vai antes. Se eu não tenho palavras atrativas, o pronome sempre vai ficar o quê? Depois. Independente, por exemplo, se está no início do período ou depois de uma vírgula. Então, se eu coloquei vírgula e for vir com um verbo, se antes do verbo não tiver a palavra atrativa, o pronome vai para depois, tá? Então, quando o verbo estiver no infinitivo imperativo, quando eu avisar, silenciem-se todos. Ou seja, eu tenho pedindo, o verbo está no imperativo porque está pedindo para poder fazer o quê? Silêncio. Então, quando tiver no imperativo afirmativo, porque se tivesse no imperativo negativo, eu teria o quê? O não. O não é o quê? Uma palavra atrativa. Por exemplo, quando eu avisar, não se silenciem, tá? Aí estaria antes, se fosse negativo. Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, não era minha intenção machucar-te. Ou por quê? Porque eu não tenho nada que me atrai aqui, tá? Quando o verbo iniciar uma oração, que eu acabei de falar, a regra geral é essa. A gente não inicia nenhuma oração com... Como é que fala, gente? Com pronomes oblíquos. Então, vou-me embora agora mesmo.
Agora, se eu tivesse o agora aqui, agora, aí o me vai vir para cá. Porque o agora é um pronome advérbio. Quando houver pausa entre os verbos, a pausa ela é marcada pelo quê? Pela vírgula. Então, se eu ganho na loteria, mudo-me, porque não tem nenhuma palavra atrativa aqui, mudo-me hoje mesmo. Ou seja, aqui eu estou iniciando uma oração. Marquei com a vírgula, então não uso. Quando o verbo estiver no gerúndio, o que é gerúndio? Os verbos terminando em ando, endo, indo, comendo, falando, dormindo, abraçando. Recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Só se eu tivesse palavra atrativa que viria para cá. Feitas essas observações, acrescenta-se que, quando se tem uma conjunção coordenada, não é a subordinada, as subordinadas são aquelas adverbiais. O quando, o para, o ainda que, o se condicional, o como, tirando essas que são as adverbiais. As coordenativas, que é o mas, o pois, o portanto, o porquê. Então, lá, feitas essas observações, quando se tem a conjunção coordenativa, a colocação é optativa. Você pode usar a ênclise ou a próclise, tá? Ou seja, pode fazer o uso indistinto de uma ou de outra. Por exemplo, diante do mas. Mas te quero, mas quero-te. Tá? Tanto faz, porque eu tenho mas. Dicas. O pronome poderá vir próclito, que é de próclise, né? Quando o infinitivo estiver procedido de preposição à palavra atrativa, que é óbvio, né? É preciso encontrar um meio de não ou magoar. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Porque eu tenho um infinitivo que está precedido de preposição ou palavra atrativa. Quando eu tenho locuções verbais é quando eu tenho dois verbos. É o auxiliar mais o principal. O principal normalmente é o particípio ou infinitivo ou gerúndio, tá? Então, vamos lá. Cadê, gente? Ah, tá aqui. O pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar. Haviam me convidado. Por exemplo, o verbo, a locução verbal é haviam convidado. Certo? Ô, Jesus. Quero marcar os dois. O verbo é haviam convidado, a locução verbal. Se eu uso me, o ti, por exemplo, eu vou usar no meio. Agora, se antes da locução houver uma palavra atrativa, vai para o verbo atrair, tá? Não me haviam convidado para a festa. Tá aqui a locução verbal. Dicas. Se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, vai ocorrer o quê? A mesóclise. Haver-me-iam convidado para a festa. Ok? Mesóclise é muito feio, né? O nome é. Quando o verbo principal for constituído por um infinitivo ou por um gerúndio, tá? O infinitivo é a forma que a gente encontra o verbo, né? Comer, andar, falar, e o gerúndio eu já te falei. Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, se eu tiver o infinitivo ou o gerúndio, caso não tenha palavra atrativa, tanto faz ficar no meio quanto no final, tá? Por exemplo, devo esclarecer é a minha locução. Então, devo esclarecer-lhe o ocorrido. Ou, no meio, devo lhe esclarecer o ocorrido. É um Se pouco houver confuso palavras... essas coisas. É um pouco confuso essas coisas que fica meio, sabe? É muita coisinha, né? E, por exemplo, essa matéria ela é do 9º ano, mas a gente estuda pronome no 6º ano. Só que é meio complicado explicar essa matéria para o aluno do 6º ano.
O menino de sexto ano, ele não consegue. Eu ficar todo travado. Não tem como. Porque, por exemplo, quando a gente estuda o pronome, com o sexto ano, eles ainda não viram verbo. Então, eles não sabem o que é infinitivo, eles não sabem o que é gerúndio ainda. Eles não sabem o que é advérbio, né, que é uma palavra atrativa, eles não sabem o que é oração coordenada, eles não sabem o que é oração subordinada. Então, acaba que realmente é necessário estudar depois lá no nono ano, quando você já viu a gramática. Estavam chamando, é a minha locução, estavam chamando-me, ou então estavam me chamando, ou seja, no meio. Se houver a palavra atrativa, o pronome poderá ser colocado antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, não posso, o não é atrativa, posso esclarecer a minha locução, não posso esclarecer-lhe ou não lhe posso esclarecer. Aqui é optativo, tá? Um ou outro. Não estavam chamando-me ou não me estavam chamando. Ok? Pega o livro agora, o Sidney, de português. Toda vez que eu preciso do livro, é sempre o último. As costas. Não, gente. Eu tô tentando marcar médico para mim. Uma clínica. Deixa eu ver, desde o dia. Acho que é desde o dia 10 de novembro. Vocês têm que fazer amanhã vai fazer uma semana que eu tô tentando marcar médico. Aí eu ligo, eu não consigo falar lá. Aí lá tem o WhatsApp. Eu tô mandando mensagem desde esse dia. Aí Quer ver que foi que dia? Oh, meu Deus do céu. O povo é muito ruim. Isso mesmo. Na terça-feira eu mandei, eles não me responderam. Na quarta-feira eu mandei de novo, bom dia, 10 horas da manhã. Eles me responderam boa tarde, 6h26 da noite. Aí, boa tarde, em que posso ajudar? Aí eu mandei, gostaria de marcar. Aí eu falei as especialidades. Não me respondeu, isso na quarta. Na quinta-feira eu mandei boa tarde, não me respondeu. Na sexta me deu bom dia. Aí eu respondi bom dia. Aí perguntou qual o meu convênio. Aí eu respondi Ipseng. Aí ele falou Ipseng, aí uma deles não atende. Aí eu perguntei, é quanto particular? Isso. O bom dia que ela me deu foi 9 horas da manhã. Aí eu respondi Ipseng 9h04. Ela me deu bom dia 9h03, eu respondi o Ipseng 9h04. Ela foi falar que uma das especialidades não atende para o meu plano 4 horas da tarde. Aí eu perguntei, né, 4h23. Aí na 4h25 eu perguntei, e quanto é o particular? Agora, hoje que ela tá me respondendo. Meu Deus. Professora, estava acontecendo a mesma coisa com a minha avó. Sabe aquele médico que você levou, acho que, não sei se era sua mãe ou sua avó, que era pra ver um negócio. Minha mãe tava querendo marcar um desses pra minha avó, porque ela tá com muita dor no Leva joelho e mesmo, é tal. ótimo. Aí minha mãe vai levar hoje. Só que ela tava ligando, ninguém tava atendendo, professor. Ninguém. Ligava, ninguém atendia. Ligava, ninguém atendia. Quando atendia, ninguém respondia. Aí quando ela conseguiu marcar, professora, aí eles trocaram especialidade e tudo, professora. De geriatra passou para um negócio de, tipo de ginecologistas, paradas, sei lá. Não sei direito. Nossa, a Aí, geriatra que minha avó foi, ela é muito boa. aí é isso, professora. Aí hoje que minha avó vai conseguir ir lá. Nossa, Nossa, do joelho. ela é cara, que minha avó vai, ela é cara. Tá cara? Ela é cara. Mas é um caro que compensa. Ela vai ver o bagulho do joelho dela. O joelho dela já faz um tempo que tá meio inchado. Aí vai Eu levar tenho que lá. levar. Tem que levar. O problema é que com essa quarentena, ela ficou com bastante medo. Então a gente não pôde marcar cedo, assim. Aí teve que esperar um pouco acalmar, aí vai. Vamos lá, Cid, da página 264 a 267, que é sobre essa matéria. Vou até postar no Classroom para a Anne e pro... Tomara que o Caio vá na próxima aula.
Ciência sozinho não dá, não. Mas para poder Tipo, falar, as né? matérias que eu Peraí, tenho gente. mais contato com o Pode professor falar, até não tô que escutando. dá. Pode Tipo, falar. português. Beleza. Tipo, português, geografia, ética, matemática. Mas ciências que é uma matéria que precisa de conteúdo. Aí quando alguém falta, não tem como. É ruim, né? Muito atrasado. Você acompanhou as eleições ontem, Sidney? Ah, professor, nem aí. Assim, sinceramente, eu Você tô está na votando idade que tem mesmo. que ligar, viu, Sidney? Você já tem que ficar ligado, você está indo para o ensino Eu só médio. fiquei bolado, professora. Porque o Calil venceu, professora. Vou te Mas ele ia explicar o. ganhar, e nenhum, não sei por que você ficou bolado, porque em nenhum Não, momento. professor, eu fiquei bolado porque ele falou assim: Nossa, nós consertamos, eu esqueci, a Vilarinho, não vai mais encher. Aí, beleza, professora. Aí, um dia antes da eleição, professora, caiu um toró divino para provar que não consertou, professora. E o povo simplesmente cagou para isso. Aí eu fiquei, O caraca, que que acontece? vilão. Eu acho. Não, consertar ele não consertou mesmo, não, mas ele começou a mexer, isso aí é verdade. Isso que eu já vi, né? É, Ele começou a mexer, mas realmente aquilo dele precisa melhorar. Eu não voto em Belo Horizonte. Se eu votasse em Belo Horizonte, depende de muitas situações. Por exemplo, eu não votaria, provavelmente eu votaria na Áurea Carolina, ou no Nilmar. é aquela moça lá? Eu acho que não, tinha duas A candidatas. moça que fala para votar no coração, sabe? Não, nessa não, a loira? Não. Essa é a É, Luísa. Não. Eu votaria na nem Áurea. sei quem é ela, professora, ela só fala de coração. Meu É, Deus. ou eu Chatão. votaria na Áurea, ou eu votaria no Nilmar. Eu Professor, só uma não pessoa que eu vou... achei que ia ganhar era um cara chamado João Xavier, professor, porque eu ficava passando propaganda dele de 5 em 5 Nossa, minutos mas na eles não tinham televisão. nenhum deles tinha uma chance, Cid. Nenhum deles. O tempo inteiro nas campanhas, o Calil estava ganhando disparado. Eu, Professora, é mas assim, porque eu não eu fico. vi. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu não fico. Tipo assim, se eu votasse em Belo Horizonte, eu te falo, eu votaria nessa. Por pura ideologia. Ou na Áurea, ou no Nilmar, sabendo que eles não ganhariam. Se, por exemplo, tivesse apertado entre o Calil e o Bruno, ou o Calil e o João Vitor, aí eu votaria no Calil. Mas eu não fico, tipo assim, por mais que eu não vote em Belo Horizonte, eu frequento muito Belo Horizonte, né? Tipo assim, parte da minha vida ela é em Belo Horizonte. Mas eu não fiquei triste pela vitória do Calil, não. Fico até tranquila. Não, eu só Muito melhor fiquei do que bravo Ribeirão por das conta Neves. dessa parte aí, professora, da chuva. Pô, o cara mó toró. Aí, professor, eu lembro da propaganda política que falou que ele resolveu a maioria dos problemas. Que se a gente lembrava da Vilarinho, não encheu já faz mó cota. Aí um dia antes, professora, da eleição dele, cai mó toró, professor. Oh, certeza que quando ele ligou na Globo, professor, ele viu que tava lá tudo cheio, professor, ele já deve ter ficado todo tremendo, professor, nas bases. Mas ele não corria risco de perder. Professor, Ele não corria risco de perder. eu pensei que esse João Xavier ia ganhar, professor, Nossa, porque Sidney, aparecia. a aula já acabou. Se não fosse Vixe, uma. verdade. Não tá marcando que você entra depois, né? E somos só nós dois. Se não, não tivesse um aluno querendo entrar, eu nem lembraria. Até amanhã, então, Também não. Cid. Até, professor.